a postura do Marçal, que é de tumultuar as eleições em São Paulo, me preocupa muito que a gente tem dois candidatos bolsonaristas, cada um ao seu modo, o Marçal no estilo mais histriônico, mas o Ricardo Nunes também ao seu modo, com muitas mentiras e flertando com essas mesmas narrativas falsas, de ataque rebaixado, na eleição de São Paulo. Isso é preocupante para a cidade, para a maior cidade do hemisfério sul, cidade mais rica do Brasil, porque o que acontece aqui, nessa eleição, é uma mensagem para o Brasil. A gente estava comentando aqui antes de começar das regras dos debates, que as outras cidades, as outras capitais onde tem debate na televisão estão esperando as definições do debate de São Paulo, porque esse fenômeno de rebaixamento impacta. Então, o desafio que eu tenho nessa eleição, nessa campanha, é derrotar essas duas faces do bolsonarismo em São Agora, Paulo. o senhor tem insistido muito nessa questão das duas faces do bolsonarismo e tem razão de ser, as próprias pesquisas mostram que esse eleitorado está dividido. Mas a gente tem um candidato que é apoiado por uma coalizão de partidos, que já está governando, portanto tem um passado como governante, e tem esse outro que é antissistema, antipolítica, com ali um passado que ninguém conhece direito, e que já disse claramente que o objetivo dele não é ser prefeito de São Paulo, é ser candidato à presidência da República, portanto levar esse método para o Brasil inteiro. O senhor não acha que existe não só uma nuance, mas uma diferença clara a respeito de quem respeita as regras do jogo e quem respeita o sistema colocado democraticamente, com todos os problemas que existam em qualquer uma das candidaturas, e que, portanto, o pacto civilizatório, que se falou tanto, deveria ser impedir que isso avance ao segundo turno, porque existe um risco real dessa opção ganhar se for ao segundo turno? Vera, primeiro, logicamente que existe uma diferença em relação a respeito a regras, como você disse, isso é inegável, basta ver os debates, basta ver as posturas. Agora, é importante a gente mencionar, porque existe uma tentativa, e eu acho que o Marçal serve um pouco como um boi de piranha para o Ricardo Nunes, de normalizar como se aquilo que o Ricardo Nunes tem feito e tem dito fosse aceitável. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Ricardo Nunes, semana passada, se colocou contra a vacinação. Antes disso, tinha dito que o 8 de janeiro não foi tentativa de golpe, foi uma manifestação. Antes disso, tinha um vídeo dele que saiu na internet, dizendo que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Mas esse não é um debate bom de ser feito no segundo turno, sobre a democracia e etc? No segundo turno, Vera, não se escolhe adversário. Mas a impressão que a gente tem da campanha do senhor é que o senhor está escolhendo porque as pesquisas mostram que o senhor ganha. Não é verdade. Bom, a última pesquisa, o Atlas, que saiu ontem, mostra que eu ganho dos dois. Do Ricardo Nunes e do Pablo Marçal. Vocês devem ter visto a pesquisa. Então, não se escolhe. Isso é regra de ouro em campanha. Ninguém escolhe adversário. Eu tô nessa eleição com um compromisso com o povo de São Paulo, com a cidade de São Paulo. Eu me preparei. Eu juntei um time. Eu não entrei nessa eleição para ficar rolando na lama com quem quer baixaria. Eu chamei a Marta Suplicy, que foi uma grande prefeita, para ser minha vice. Eu fui conversar com especialistas de todas as áreas, gente que passou pela gestão pública, servidores de carreira, gente das universidades. Mais que isso, alguns de vocês acompanharam, a gente teve a oportunidade de conversar em entrevistas anteriores. Fui conhecer soluções que deram certo em outras partes do mundo. Tive em Nova York com o ex-prefeito Bill de Blasio, tive em Xangai, tive em Paris com a prefeita Anne Hidalgo, tive em Santiago com a prefeita Iracy Hassler, tive em Bogotá, conhecendo soluções internacionais. Eu me preparei para uma campanha, não para ficar escolhendo que bolsonarista eu quero enfrentar, mas para dialogar com o povo de São Paulo. É isso que eu tenho tentado fazer. Infelizmente, o nível dos debates tem sido muito rebaixado e quem quer discutir proposta tem tido muita dificuldade de fazer isso. É uma coisa que eu ia perguntar para o senhor, porque assim, é muito claro que a sua estratégia nessa campanha é o Boulos, paz e amor, vamos dizer assim. Não é uma coisa de entrar nas brigas de internet e também muito, até a estética mesmo da sua campanha vai mais nessa linha. E assim, apesar dessa pesquisa Atlas, cada pesquisa diz uma coisa, e nós temos aí alguns dias ainda para a eleição. Muita gente acha que essa é uma estratégia arriscada, dado o nível de radicalização e o impacto que as coisas estão, com o qual as coisas estão acontecendo nessa campanha. O senhor acha que valeu a pena essa estratégia e mais ainda, serviu para
passar a imagem de um Boulos mais moderado, dado que a sua rejeição também tem a ver com uma certa imagem de radicalismo? Serviu, valeu, funcionou? Malu, às vezes vocês fazem a leitura como se isso fosse uma estratégia de chegar, se preparar para a eleição e falar, olha, eu vou mostrar uma coisa diferente do que eu sou. E não é isso. Veja, a questão são papéis diferentes. Eu, como liderança do movimento social, tinha um papel. Eu fiquei 20 anos liderando um movimento social de luta por moradia. O meu papel era defender aquelas pessoas que nunca tinham sido vistas, invisibilizadas, que não tinham seus direitos garantidos, defendê-las com unhas e dentes. E é lógico que isso gera mais contundência, isso gera um discurso mais conflitivo, mais combativo. Isso é o movimento. Depois, quando eu virei deputado federal, não sei se vocês tiveram oportunidade de acompanhar o meu mandato. Eu virei deputado federal, muita gente esperava que eu ia ficar fazendo bate-boca de internet com os bolsonaristas do Congresso. Eu fui lá, entrei em 6 comissões no primeiro ano, aprovei 3 projetos de lei no primeiro ano de mandato. Fui um deputado propositivo, aprovei esses projetos com votos de partidos que não tem nada a ver com o meu. Meus projetos foram aprovados com voto do União Brasil, do Republicanos, do PSDB, do MDB, de vários partidos. Então, você tem uma construção de papéis diferentes. Hoje eu quero ser prefeito de São Paulo. Isso exige uma capacidade de diálogo com a cidade toda. Não dá para você ser prefeito de São Paulo de um movimento social, de um segmento. Nós estamos falando de uma cidade de 12 milhões de habitantes, complexa, pujante. E quando você senta naquela cadeira, você não representa só o seu partido, a sua ideologia, o seu movimento social. Você tem que representar a cidade toda. Mas a rejeição continua alta, né, candidato? Bom, eleição polarizada, Malu, é rejeição alta. Sempre. Olha a eleição passada. O Lula ganhou a eleição com uma rejeição de 45%. Maior que a minha hoje. E ganhou a eleição. Quando você tem polos, pessoas que se posicionam firmemente, que têm lado, e é o meu caso, o fato de eu fazer uma campanha propositiva, de buscar fazer um esforço de diálogo com outros setores, como eu já tenho feito desde meu mandato como deputado federal, não em nenhum momento apaga o fato, e eu tenho feito questão de dizer isso durante a campanha, de eu ter posição, de eu ter lado, de eu ter coerência, de eu ter firmeza. Vocês não vão me ouvir